Pronto. Geradores, gente, exercícios. Página 245. Exercícios. Questão número 1, ele vai dar um gráfico de um gerador e vai falar o seguinte: o gráfico abaixo representa a curva característica de um gerador. Ele pede para que nós calculemos a força eletromotriz. Na verdade, não é bem calcular, né? A gente vai usar o gráfico para obter esses valores. A força eletromotriz, a resistência interna e a corrente de curto-circuito. Então vamos lembrar algumas coisas. Vamos aproveitar essa questão número 1 para a gente poder lembrar alguns conceitos, tá? Gente, a gente estuda gerador basicamente para falar não só do que o gerador faz, mas também para lembrar que os geradores são dispositivos que, pelo simples fato de funcionarem, vão consumir parte da tensão elétrica produzida. A tensão elétrica produzida é o que a gente chama de FEM. Para representar o consumo de parte dessa FEM, a gente atribui ao gerador uma resistência interna. Tá? Esse gerador ele vai ser conectado num circuito. Então aqui eu vou ter um circuito. Tá? A hora que eu conectar o gerador, aqui tem os dois polos do gerador, né? O polo negativo e o polo positivo. Quando nós conectarmos os polos ao circuito, o circuito passa a receber do gerador uma força uma diferença de potencial. De tal maneira que essa diferença de potencial que o circuito recebe é igual a FEM menos o que ele dissipa dentro da resistência interna. E aí, obviamente, isso aqui é uma função, gente. Isso é uma função. Como ela é uma função, ela pode aparecer explícita num gráfico. Né? Aqui, só um comentário, né? Ainda sobre a questão da função. É uma função de U em função de I. O E e o R, eles são parâmetros do gerador. Entende o que eu quero dizer? São características do gerador. Tá? Por exemplo, na aula de pilhas, a gente sabe como calcular esse E. É o E de oxidação no ânodo, mais o E de redução no cátodo, entendem? Então esse é o E da pilha, tá? Aí no gráfico, o que ele apresenta para a gente? Um gráfico de tensão por corrente. E deu aqui o gráfico. Pronto. Beleza? E aí ele deu alguns pontos, né? Por exemplo, ele fala que quando a corrente é 4 amperes, quando a corrente é 4 amperes, opa, perdão, a diferença de potencial que o gerador manda é 24 volts. Aqui, ó. Se a corrente que passa pelo gerador for de 4 amperes, o gerador manda 24 volts para o circuito. Se a corrente for para 8 amperes, a diferença de potencial vai para 12. Ô, gente, uma pergunta que eu precisava fazer aqui para vocês, que é muito mais conceitual do que para o exercício. Por que quanto maior for a corrente que o gerador manda, menos DDP ele fornece? Por quê? Porque você Porque percebe maior que é a o consumo? curva... Exatamente. A curva do gerador ela tem uma característica própria. Ela é decrescente. O fato dela ser decrescente quer dizer o seguinte: quanto mais corrente você fizer o gerador te dar, menos DDP ele vai te fornecer. Justamente por causa do consumo interno aqui. Né? Porque uma vez que a corrente que passa no circuito seja muito alta, a hora que ela passar por dentro do gerador, ela vai queimar uma DDP muito grande.
tá? Outra coisa, para eu calcular a corrente no circuito, eu uso a lei de Pouliot. Né? Qual que é o truque para você calcular a corrente num circuito de gerador com o circuito? Você vai esquecer por um minuto, minuto é foda, minuto. Você vai esquecer por um minuto que isso aqui é um gerador real. Esquece por um minuto que isso aqui é um gerador real. Imagina que isso é um gerador ideal e isso aqui é uma resistência qualquer. Enxerga como se isso aqui fosse uma resistência de fora do circuito. Então, para você calcular a corrente, você faz isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é a lei de Ohm adaptada para um gerador. I igual a E dividido por REC. Só que aqui no REC, eu estou considerando o REC do circuito, que pode ter um monte de coisa aqui, mais o resistênciazinha do gerador. Tá? Isso é chamado de lei de Pouliot para os geradores. Então, acho que é mais ou menos isso que eu precisava lembrar com vocês. Ah, e outra coisa, né? O rendimento do gerador, o rendimento é dado por U sobre E vezes 100, tá? U sobre E vezes 100. Beleza. Bom, como é que a gente acha o E? Como é que a gente acha a resistência? Acho que a maneira mais prática de você fazer isso é pegando esses pontos do gráfico, ó, e substituindo na equação do gerador, gente. Então, por exemplo, quando a corrente é 4, o U vale 24. Então põe lá, ó. 24 é igual a E menos 4R. 24 é igual a E menos 4R. Tá. Olha como que você consegue matar coisas bem rápidas. Tá vendo esse ponto aqui, ó, no gráfico? O que que esse ponto representa matematicamente? Esse ponto você encontra se você mandar a corrente valer quanto? Zero. Então manda ela valer zero. Põe zero aqui, ó. Aqui é 4i, né, gente? Se a corrente valer zero, se I for igual a zero, então U igual a E. Como que eu conseguiria achar esse Ezinho? Aqui, ó. O que vocês sugerem que a gente faça aqui para achar esse Ezinho? Eu posso ou criar um sistema com esse segundo ponto aqui, ó. Eu crio um sistema e acho o E. Ou então eu posso tentar fazer uma semelhança de triângulo aqui, que talvez fique mais viajante. Por exemplo, ó, consegue enxergar aqui um triângulo, retângulo, ó, semelhante a esse aqui, ó? Eu vou destacar eles aqui, ó. Olha para esse triângulo retângulo aqui, ó. E olha para esse outro aqui, ó. Deixa eu colocar de preto. Ó. Eles são semelhantes, não são? Eles têm os ângulos iguais, bonitinhos, tal. Então eles têm lados proporcionais. Por exemplo, quanto vale esse lado aqui, ó, do triângulo pequenininho? Ele vale 4, né? Quanto vale esse lado aqui do triângulo de baixo? 4 também, não vale? Então, se esses dois lados são iguais, eu posso dizer que esse lado aqui, ó, e esse também são iguais. Então, quando eu falo igual, está na proporção de 1 para 1, né? Tudo bem isso? Quanto mede aqui, ó? 12. Então aqui tem que medir quanto? 12. Se aqui tem que medir 12, então provavelmente quanto vale o E? 36. Tá? Um outro jeito de você tentar descobrir esse E, gente, é fazendo um sistema mesmo, né? Você pegaria esse outro ponto aqui, ó, colocaria na equação, ó, 12
igual a E menos 8R. Ó, tá? Aí você isola o E, isola o R, o que você quiser, multiplica uma por 2, enfim. Tá? Então, item A já foi. Item A, E igual a 36. B, calcule a resistência interna. Para calcular a resistência interna, basta você substituir o E em alguma das equações que a gente montou aqui, ó. Professor, Oi, o E é em volt, né? volt, volt. Exatamente, volt. Assim como o U, tá? U igual a E, já fazendo o item B, tá? U igual a E menos RI. 24 igual a 36 menos 4 errinhos. Olha lá. Passa o 36 para lá, para cá, né, aliás. Vai dar 12. Vai dar 4 errinhos igual a 12. 4 errinho igual a 12. Portanto, Rzinho deu 3. Igual a 3. C. Calcule a intensidade da corrente de curto-circuito. Vamos lembrar esse conceito, que ele é um conceito meio chatinho. Existe uma maneira de você botar um gerador em curto. Existe uma maneira da gente colocar um gerador em curto-circuito. Colocar um gerador em curto-circuito significa basicamente ligar ele nele mesmo, sem nenhuma resistência externa. Você tem isso aqui, ó. Ó. Você não tem nenhuma resistência externa, gente. Tá? O que, que acontece com o gerador se nós fizermos isso? Se nós ligarmos o gerador sem nenhuma resistência externa? Bom, vai passar uma corrente. Só que, gente, olha para a lei de Poulet. Olha para a lei de Poulet. A lei de Poulet diz o seguinte, que o I é igual a E sobre REC do circuito mais uma resistência interna. Se eu estou colocando o gerador em curto-circuito, isso aqui não existe mais. Não tem uma resistência externa. Então, a corrente de curto, para quem gosta de fórmula, você pode calcular ela sempre assim, ó. Intensidade da corrente de curto-circuito é E sobre R. E o que que ela tem de especial, essa corrente? Ela é a maior corrente que esse gerador é capaz de produzir. Não tem como ele produzir uma corrente maior do que a de ICC, tá? Então, o ICC para esse caso deu 36 dividido por quanto? 3, desculpa. 3. Isso vai dar 12 amperes. Para quem gosta de matemática, também vai uma dica aqui, ó. Olha a fórmula do ICC. E sobre R, certo? Vem aqui no gráfico. O E não é isso aqui, ó. O E não é isso aqui. O I não está aqui, ó. O I não está aqui. Gente, o que que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Tangente. Tangente. Então tem uma relaçãozinha matemática aqui escondida. Imagina esse ângulo aqui, ó. Ele tem uma tangente, que seria E sobre I, não é? E sobre I. E sobre I. Então eu posso dizer que a tangente desse ângulo, deixa eu puxar uma setinha para cá, ó. A tangente desse ângulo alfa, ela é igual a E sobre I. Mas não é qualquer I, né? Não é qualquer I. É o ICC, não é? A maior. Tá. Agora, E sobre ICC é o R'inho. É o R'inho. E sobre ICC. Então, existe uma relação aqui que é basicamente a seguinte.
A resistência interna é o coeficiente angular desse gráfico aqui. E E por I. Então, por exemplo, se você tem o R', você acha o ICC. Se você tem o ICC, você acha o R' através dessa propriedade aqui, tá? Eu não acho que isso seja preciso decorar. Você consegue perceber isso na hora de fazer a questão, tá? Beleza? Questão número 2. Na 2 ele fala o seguinte: um gerador com FEM igual a 12 volts e resistência interna 1,5 está conectado a um circuito simples contendo apenas um resistor de 10 ohms. Doze, resistência 1,5. Ô, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Troca esse 1,5 por 2, por favor. Essa resistência interna aí, troca ela por 2. 2 ohms, tá? Não é 1,5 não. Senão a nossa conta vai ficar transtornante. Vou colocar aqui um resistor de 10. 10 ohms. Item A. Qual a potência elétrica total? B. Qual a potência útil? Qual a potência dissipada dentro do gerador? E E. Qual é o rendimento do gerador? Cara, vamos lá. Potência. Quando a gente estuda o resistor, a gente aprendeu a calcular potência em resistor, né? Quando você tem um resistor e esse resistor ele está alimentando a energia elétrica que vai passar por aqui, eu posso calcular a potência do resistor basicamente de três formas. Potência do resistor pode ser U vezes I. Potência no resistor pode ser U ao quadrado sobre R. E potência no resistor pode ser RI quadrado, certo? Agora, o que todas essas potências têm em comum? Elas são potências de consumo de um resistor, do quanto o resistor está gastando. Como é que eu faço para calcular a potência no gerador? Vocês entenderam que a pergunta não fala sobre resistor? Ele dá uns nomes aqui, ó, que aí é que está a história. Ele quer a potência total, potência útil, potência dissipada dentro do gerador. Então vamos lá. Equação do gerador. O que é esse U aqui? Não vai falar que é a tensão, eu sei que é tensão, mas tem um outro nome. Tensão útil, a DDP. Tá. O que é esse aqui? É uma tensão também. Só que é a tensão que o gerador gera. Existem diferenças entre as duas. Agora, o que é Rinho vezes I? É um U também, mas é um U dissipado. Então, olha o que eu vou fazer. Tá vendo a equação? Se eu pegar esse U e multiplicar por I, eu teria uma potência, não teria? Mas que potência é essa? Essa eu vou chamar de potência útil. Tudo bem? Vocês entendem por que essa é a potência útil do gerador? Porque é a eu estou usando para calculá-la a DDP que o gerador forneceu para o circuito. Essa potência aqui é a mesma potência que você calcula aqui no resistor, ó. Porque se ela é útil, ela está sendo usada por quem?
Então, percebe como as potências começam a mudar de nome? Quando eu calculo essa potência usando a equação do gerador, eu estou chamando ela de potência útil. Quando eu estou calculando a mesma potência a partir do resistor, eu chamo ela de potência dissipada no resistor. Tá? Agora, o que, que significa esse termo na equação do gerador? É a tensão produzida, a tal da FEM. Então, se eu quiser pegar essa tensão e multiplicar por I, eu também terei uma potência. Mas agora não é mais a potência útil. Essa daqui é a potência gerada, ou potência total. Percebe que eu estou usando as mesmas fórmulas de potência, mas para o gerador a gente vai ter que distinguir cada uma delas. E temos uma terceira potência. Quando a gente calcula potências em resistores, uma das fórmulas que a gente usa é o π quadrado. E se eu fizer essa conta aqui, ó, se eu pegar a resistência do resistor, ó, e fizer R vezes I ao quadrado, eu vou chegar numa potência. Mas que potência é essa? É a potência gasta pela resistência interna da bateria. Só que a resistência interna da bateria faz o que com a energia? Joga fora. Então, essa potência eu vou chamar de potência dissipada no gerador. Sacaram? Quando se trata de geradores, gente, eu tenho três potências possíveis: a potência fornecida, a potência gerada e a potência dissipada. Tá? Beleza? Eu vou ter que calcular todas elas. É claro que para isso, antes, eu preciso achar a corrente. Então, vamos calcular a primeira corrente. Cálculo do I, da corrente. Eu vou usar a lei de Pouliot. O nosso circuito é um circuito gerador-resistor. Então, eu vou usar a lei de Pouliot para calcular a corrente. I igual a E sobre REC mais R'inho. Tá bem? Vai dar 12 sobre 12. 12 sobre 12. 1 ampere. Pronto. Calculamos a corrente, agora eu faço tudo isso aqui, ó. Tá? Item A. Potência total. E vezes I. 12 watts. Cuidado, hein, gente? 12 watts, não volt. A FEM vale 12. A corrente elétrica vale 1, tá? Então a potência é P vezes I. Potência útil. Agora eu PUI. E agora? PUI. Como que eu acho o U, gente? É bem fácil de achar o U, gente. Você pode achar o U pela equação do gerador ou, mais rápido, faz URI. Porque, gente, o que, que o resistor está alimentando? Não é apenas. Desculpa. O que, que o gerador está alimentando? Não é apenas um resistor? Se você fizer URI para isso aqui, você acha o U do gerador. Você acha o U do gerador. Ó, o útil igual a 10 vezes 1. 10 volts. Pronto. Potência útil igual a 10 vezes 1. 10 watts. Tá bom? E, obviamente, pessoal, a potência. Alô? Obviamente, pessoal, a potência dissipada é a diferença entre as duas.
Se o gerador produz 12 watts, são 12 joules por segundo, né? E consome, ou transmite, perdão, 10, quanto ele gasta? 2. A potência dissipada, 2 watts. Se você fizer de fato a formulinha, né? R vezes I ao quadrado, isso vai dar 2 watts. E aí o item D, que é o rendimento do gerador. Ô, gente, rendimento você pode fazer por regrinha de 3. 12 watts equivale a 100%, 10 watts equivale a X. Pronto. 10 dividido por 12 vezes 100. 10 sobre 12. Que saco essa conta, hein? Vezes 100. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Quanto que deu? 83? Beleza. Mas não dá certinho, né? Tá. Pronto. Fechou? Questão número 4, 3. Questão 3. A leitura do voltímetro de resistência interna muito grande na figura é de 2 volts. Quando ligado conforme a figura B, vale 2,2 volts. Então vamos lá. Ele fez duas ligações. Na primeira ligação, ele colocou uma pilha com uma força eletromotriz E, com uma resistência interna R, e ele colocou um resistor aqui. Colocou um resistorzinho aqui. Diz que o resistor vale 10 ohms, a resistência dele. Ô, gente, vocês perceberam que o voltímetro foi ligado em paralelo com o resistor? Ó, ele ligou. Vê uma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho o polo positivo do gerador, certo? Imediatamente da saída do polo positivo. Desse lado aqui, eu tenho o polo negativo. Ok. Fui lá no gerador e liguei o resistor. Polo positivo, polo negativo. Então a corrente está fazendo isso, ó. Wen, 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 wen. Aí o que ele fez? Ele ligou um voltímetro aqui, aqui, bem para medir a DDP do resistor, tá? Ele colocou o voltímetro justamente para medir o U no resistor. Esse U que ele está medindo, gente, é o U útil. É o U útil. 2 volts. Então você já vê que pelo U útil você já consegue descobrir, por exemplo, qual é a corrente que essa bateria está mandando. Consegue, de cabeça, gente, quantos amperes tem de corrente aí? 5 não, né? Ou ao contrário, é 2 sobre 10, né? Tá, beleza. Aí, depois, o que que ele fez? Ele fez a mesma. Oh, alô? Só que sem o resistor. Isso aqui. E botou o voltímetro aqui no meio. Olha lá.
Nesse caso, o U diz que vale quanto? 2,2. Tudo bem? Tá aí. Ele quer a FEM e a resistência interna da pilha. E aí? Putz. Bom, vamos tentar mexer com a parte daqui primeiro. Pela equação do gerador, U igual a E menos RI. Espera aí. U igual a E menos RI. A gente acabou de descobrir a corrente, né? Quanto que tinha dado de corrente? 0,2, né? 0,2 amperes. Então, deixa eu colocar aqui no cantinho. I igual a 0,2 ampere. Tá bom. U vale 2. U vale 2. Então, 2 igual a E menos o Rzinho eu também não sei, vezes 0,2. E estamos com um problema aqui. Estamos com um problema. Eu não consigo descobrir o E e o R usando uma equação só. A gente precisa dar um jeito de descobrir um desses dois ou uma outra equação. Tá? Eu acho que dessa figura a gente não consegue tirar mais nenhuma informação dela. Eu preciso dar uma olhada aqui nessa figura e tentar entender o que ele quis me passar de alguma informação com esse desenho. Alguma dica ele está me dando aqui, gente. Dá uma olhada nesse desenho aí. Vou dar uma dica. Como é que eu calcularia a corrente que está passando nessa situação aqui, ó? Quantos amperes está passando aqui, ó? Nessa figura? Zero. Por quê? Não sei se vocês perceberam no Eu- enunciado, bem despretensiosamente, que ele fala que o voltímetro tem uma resistência interna muito grande. O que ele quer dizer com isso? Uma vez que você ligar um voltímetro no circuito, não vai passar corrente elétrica por ele. Os voltímetros são aparelhos, gente, que são criados para medir DDP, concorda? Para medir DDP, o aparelho tem que ter duas condições. Primeira, você precisa ligar ele em paralelo ao que você quer medir a DDP. Ah, então, por exemplo, eu quero medir a DDP do resistor. Eu tenho que meter o voltímetro em paralelo. E segunda coisa, como o voltímetro vai medir DDP, não pode escapar corrente para o voltímetro. Não pode. Ele tem que ser feito de uma tal maneira que ele esteja colocado ali, mas ele não atrapalhe o funcionamento do circuito. Ele não se comporte como um resistor. Não vai passar corrente por ele. Então, o que as indústrias fazem quando vão construir voltímetros? Colocam dentro do voltímetro uma resistência muito alta, a ponto dele não deixar a corrente passar. Então, qual é a informação muito importante aqui? Se eu colocar um voltímetro ligado diretamente na bateria, do jeito que está ali, imagina uma bateria, você pega um voltímetro, liga ele de um lado, liga ele do outro aqui. Não vai passar corrente, essa bateria está desligada. Mas mesmo desligada, o que o voltímetro está marcando? Isso aqui. Opa, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Se U igual a E menos RI, mas nessa condição o I vale zero, então U igual a E. Ou seja, o que ele acabou de marcar aqui? A FEM. A FEM. O voltímetro marca a FEM. Então, ó, para quem gosta de dicas, vai mais uma aí. Toda vez que o voltímetro estiver ligado diretamente no gerador, sem nada, o que ele está marcando é a força eletromotriz, tá? Voltímetro ligado direto no gerador,
sem nada, o que ele está assinalando é a FEM do gerador. Tá? Que no gráfico seria aquele ponto mais alto, né? Seria isso aqui, ó. Tá? Só para a gente conectar uma coisa com a outra. No gráfico seria isso aqui, ó. Fala. Quem tivesse em paralelo? O voltímetro aqui. Ele está em paralelo de uma certa forma. Na verdade, ele está em série, mas ao mesmo tempo está em paralelo, né? Porque assim, ele foi conectado para medir o mesmo U do gerador, mas a corrente não passa por ele aqui. Então, assim, mesmo que eu. Seria o equivalente. É que no meu desenho eu desenhei assim, né? Mas seria o equivalente de eu colocar o voltímetro aqui, ó. Imagina que isso aqui fica aberto, assim, ó. Deixa aberto, tá? Aí eu faço isso aqui, ó. É a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, aqui. Então, desse jeito aqui. Então, se eu fechar assim, se eu fechar assim, aí eu vou ter uma ICC aqui. Aí eu vou ter uma ICC. Aí o que que esse voltímetro vai fazer? Ele vai, porque assim, o voltímetro ele marca sempre o U. Então ele está marcando sempre, na prática, né? O que que o voltímetro está marcando? Ele está marcando E menos R I. Isso é o que ele está marcando. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai ter uma ICC aqui, e aí ele vai marcar o resultado dessa conta. Agora, qual é o resultado dessa conta? Zero. Se você fechar o circuito desse jeito aqui, se você fechar o circuito desse jeito, a corrente que vai passar aqui não é a maior possível. Vem no gráfico. Quando tiver passando a maior corrente no gerador, quantos volts ele está mandando para o circuito? Zero. Ele está gastando toda a voltagem dentro dele. Então, para uma situação como essa que você está sugerindo aqui, ó, o U do voltímetro é zero. Tá? Beleza? Hum. Bom, então o E vale 2,2, né? O E vale 2,2 volts. Achamos a FEM. Achando a FEM, eu substituo ela na equação do gerador aqui do primeiro caso. Então, ó, substituir E igual a 2,2. Então fica 2 igual a 2,2 menos 0,2 R. Vai dar 1, né? 1 ohm. Tá ali, ó. Estranho. 4. Considere um gerador que é capaz de gerar uma FEM de 48 volts com uma resistência interna de 1 ohm. A corrente produzida pelo gerador é de 3 amperes. Calcule DDP do gerador, eficiência, potência total, potência útil, potência dissipada e a resistência conectada ao gerador que faz essa corrente aparecer. É basicamente a mesma história. Então vamos para lá.
Tá, 48, né? 48 watts, 1 ohm. Aqui, ó. Gente, ele conectou esse gerador num circuito. Num circuito. Eu vou representar o circuito simplificadamente por uma resistência só. E ele fala que quando conectado nesse circuito, o gerador ele está fornecendo 3 amperes de corrente. Aí. Vamos calcular o U primeiro, que com o U a gente já faz quase tudo. Gente, quantos volts o gerador dissipa dentro de si mesmo? Vê se vocês conseguem fazer essa conta de cabeça. Porque assim, não precisa ficar decorando a fórmula do gerador. Pensa no seguinte: o U é o que ele produz menos o que ele gasta aqui dentro. Então pensa comigo assim, ó. Quando a corrente passar pelo resistor interno, aqui, ó, ela vai torrar uma certa quantidade de volts. Quantos volts ela torra aqui? 3. Se você fizer URI só para o resistorzinho, só para o resistorzinho, você tem o U dissipado. Agora faz uma conta muito simples. Se o gerador produz 48 volts, mas ele dissipa 3 volts aqui, quantos volts ele vai dar para o circuito? 45. 45 volts. Isso aqui é a voltagem do gerador. Ah, professor, eu não consigo entender desse jeito. Tá bom, usa a fórmula. Usa a fórmula. Ó, U igual a E menos RI. Estou usando a formulinha, tá? U igual a 48 menos 1 vezes 3. Uma dica, viu, gente? Quanto mais você pensar desse jeito, mais a eletrodinâmica vai se tornando um assunto menos chato. Você vai precisando de menos fórmula. Então isso aqui vai dar 45 volts, perdão. Pronto. Com isso aqui eu acho tudo agora. Tá aí. Diferença de potencial fornecida para o circuito externo, 45. Eficiência do gerador. U sobre E vezes 100. Ou, se você preferir, uma simples regra de 3. 45 dividido por 48 vezes 100. O rendimento. Quanto que deu isso? Nossa, 93,75%. Potência total do gerador. Petote. Petote. Para eu calcular a potência total, qual dos volts eu uso? 48, 45 ou 3? 48. A potência total, gente, é a potência gerada pelo gerador. Então eu faço E vezes I. 48 vezes 3. Dá 144 watts. 44. P útil é com os 45.
E a diferença é a dissipada. Se você fizer o rendimento com as potências, dá a mesma coisa, tá, gente? Se eu pegar, por exemplo, 135 dividido por 144 vezes 100, você vai chegar no mesmo rendimento, tá? Potência dissipada, ou é 5, 9, né? 9 watts. 9 watts. Que seria o R vezes I ao quadrado. E a última pergunta. Qual é o valor da resistência externa conectada nesse gerador que faz a corrente ser de 3 amperes? De cabeça, gente. Rápido aqui, ó. Quanto? 15. Não está passando 3 amperes aqui, ó. 3 amperes. 3 amperes. A gente já não tinha descoberto que esse resistor ele está gastando 45 volts? Faz URI. URI. URI aqui. Tá? 15 ohms. Para quem gosta de fórmula, viu, gente? Também, que é bem apegado em fórmula, você pode fazer pela lei de Pouliot. Ó, rapidão aqui, ó. I igual a E sobre Rão mais Rinho. Você põe lá no I 3 amperes. Você põe no E 48. Põe no Rinho 1 e acha o Rão. Tá? Dá na mesma. Ou fazer pela lei de Ohm ou por aqui. Tá? Beleza. Questão número 5. A questão número 5 tem um dedinho de teoria. Uma das coisas que se faz na parte de eletrodinâmica, que é bem corriqueiro, é associar geradores. Associar geradores. A questão número 5, ela vai falar de associação de geradores. De geradores. Então vamos ver. Ele fala o seguinte, ó. Considere considere o circuito representado com 4 pilhas de 1,5 volt associadas em série. Cada pilha tem resistência interna de 1 ohm e a corrente elétrica que flui em um circuito externo vale 0,5 amperes. Então vamos trabalhar com essa situação. Com que objetivo eu associaria geradores? Hein, pessoal? Qual seria uma vantagem ao associarmos geradores? Eu vou produzir gerador mais gerador. Eu vou produzir um gerador que vai ter uma força eletromotriz maior. Ó, isso é uma associação em série. Observa aqui no meu desenho, para eu associar os geradores em série, eu preciso ligar o polo positivo de um deles no negativo de outro. Eu me lembro que alguns anos atrás, não faz muito tempo, caiu uma questão no Enem que ele montava 2 pilhas associadas em série. Ele fazia, não sei se vocês lembram dessa questão, era uma pilha de zinco cobre e uma outra pilha de zinco cobre. Ele pegava o polo negativo de uma, ligava no polo positivo da outra, do positivo no por diante. E ele queria que a gente representasse um circuito que pudesse mostrar isso daqui, tá? Bom, quando a gente trabalha com geradores em série, obviamente vai surgir aqui o conceito, que não é novidade para nós, de gerador equivalente.
O gerador equivalente, como o próprio nome está dizendo, é um gerador que substituiria aqueles todos, né? E, gente, é super de boa trabalhar com gerador em série. Por quê? Os geradores, para serem associados em série, cada gerador vai ter uma DDP, não vai? Uma FEM. Vamos chamar de FEM, né? Melhor. Então, o meu gerador, ele vai ter uma FEM equivalente e vai ter uma resistência interna equivalente. Simples assim. Então, na hora que você se deparar com o gerador, puta, são quatro em série, não tem problema. A FEM equivalente é a soma deles. Opa. E o REC é a soma delas. E, claro, a corrente que passa nos geradores é a mesma. Tá bom? Então, nesse caso, o E vai dar 4 vezes 1,5, que vai dar 6 volts. Alô? Certo? Ele fala que cada bateria tem FEM de 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Tá? E a resistência interna equivalente, cada uma tem 1 ohm, né? É, 1 ohm. Então são 4 ohms. Tá bom? Super de boa. Tá, aí ele fala o seguinte: isso aí tá ligado a um circuito externo. Então agora o que que você tem, ó, olhando para o sistema? Esquece que são 4 geradores e representa o sistema com o gerador equivalente. Então é como se eu tivesse aqui uma resistência interna de 4 ohms e um E de 6 volts. Isso aqui é o gerador equivalente. Eu vou conectar isso a um circuito externo. Olha lá, tá bom? Dá para associar gerador em paralelo? Dá, dá, tá? Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas isso é mais rodapé de caderno. Ó, ele fala que a corrente que o gerador está mandando aqui para baixo é de meio ampere. Meio ampere. Ó, aí vê se você consegue fazer isso de cabeça. Que, cara, se vocês conseguirem fazer isso de cabeça, puta, vai ser muito bom. Faz URI aqui. Quanto dá URI aqui? 2. Quantos volts tem aqui? 4. Yes, é isso mesmo. Porque, ó, aqui é 6. O que a bateria produz. Quando você faz URI aqui dentro, você está achando que voltagem? A dissipada. Porque isso aqui não é a resistência interna da bateria? Entenderam? Então, quando a corrente passar por aqui, ó, ela vai torrar aqui quantos volts? 2. Agora, se eu tenho 6 volts para fornecer e eu estou torrando 2 aqui na resistência interna, quantos volts sobra para a resistência externa? 4, né? Deu para entender? Não precisa ficar usando fórmula, senão você fica meio perdido. Só que para fazer isso aqui, você precisa entender bem o negócio. Bom, item A. A DDP do gerador equivalente que será fornecida a um circuito externo. Acabamos de achar. A DDP do gerador equivalente. Danilo, não consigo fazer assim. Tudo bem. Faz U igual a E menos RI. Se você não conseguir fazer isso de cabeça, você vai usar a formulinha, tá? Então fica U igual a 12 menos o R vale 4 vezes meio. Não, que 12, eu tô ficando louco. Nossa, que absurdo. É que tem tanta bateria com 12 volts, ó.
O 6 menos 5 vezes 4. Então, U vai dar 4 volts. Tá aí, 4 volts. Potência útil. Ah, pelo amor de Deus, né? Potência útil. UI, né? UI. P igual a 4 vezes. Cuidado, hein? A corrente é meio. Meio. Vai dar 2 watts. 2 watts. Hum. Antes da gente fazer as questões 6 e 7, deixa eu fazer um comentário breve sobre associações em paralelo. Ah, a associação de geradores, gente, é como o jeito de estudar esse tópico é muito parecido com resistores. O que que você precisa saber de associação, né? Quanto que vale o equivalente e qual é a vantagem e a desvantagem de cada associação. No caso da associação em série, a vantagem dela é justamente o fato de que você obtém uma força eletromotriz maior. Então, por exemplo, né, vamos pegar um caso bem simples. O meu controle aqui, ó, do fone. Eu tenho duas pilhas aqui. E do jeito que elas estão ligadas, o positivo de uma no negativo da outra, me faz perceber que elas estão em série. Então, tipo, por que que eu ligaria um aparelho como esse com duas pilhas? Porque ele consome uma voltagem que uma pilha só não dá para ele. Se eu tirar uma pilha, por que que não funciona? Porque não tem voltagem. Não tem voltagem suficiente. Então, quando é que eu associo o gerador em série? Quando eu preciso aumentar a voltagem. E aí uma dica, tá? Sabe o que que são vários geradores em série associados? Bateria. A bateria é exatamente isso aqui. Bateria de carro, por exemplo, bateria de notebook, são vários geradores associados em série. Tá bem? Beleza? No caso da bateria do carro, só um comentário, né? Hoje em dia não é mais assim. As baterias elas são vedadas. Mas antigamente, mas bem antigamente, a bateria podia ser aberta. Você comprava a bateria, ela tinha lá um dispositivo que você abria ela. Por que que você abria ela? Porque para a bateria funcionar do carro, cada célula, que isso aqui é uma célula, né? Ó, célula, célula, célula e célula. Cada célula precisa estar ligada na outra. E era comum usar na época é, soluções de substâncias, tipo H2SO4, algum eletrólito que mantinha essas placas conectadas uma na outra, tá bom? Quando a bateria secava, essas placas desgrudavam uma da outra e aí a bateria perdia a ação. Hoje em dia isso não acontece mais. As baterias são grudadinhas. Agora, se um desses geradores queimar, tudo para. Vocês já sabem por quê, né? Imagina, por exemplo, que deu um problema nesse gerador. Como todos são em série, a hora que o gerador queimar, é como se você tivesse aberto o circuito. Abrir o circuito não passa mais corrente, tá? Essa é a desvantagem da associação de gerador. Você pode também elencar uma segunda desvantagem, que não é tão ruim assim, mas enfim. O fato de associar geradores em série faz a FEM subir, mas tem outra coisa que sobe também que não é bom. O quê? A resistência interna. A resistência interna acaba ficando alta. Então, isso vai fazer com que o sistema acabe também dissipando muita energia, tá? Por causa do REC. Agora, e associação em paralelo? Em paralelo. Bom, primeira coisa, gente. Você só pode associar gerador em paralelo se eles tiverem a mesma FEM. Não dá para associar geradores com FEMs diferentes. Os geradores. Ah, por quê? Vocês vão entender na próxima aula. Os geradores devem possuir a mesma FEM. Isso não acontece na série.
Na série, por exemplo, quando você vai associar gerador, série, pode ser um gerador de 3 volts, outro de 5, outro de. Não importa. Tá? Agora, para associar em paralelo, precisa ser da mesma FEM. Tá bom? Vamos imaginar então uma situação assim, ó. Eu vou criar um sistema com 2 geradores. Aqui, ó. Ó. E, Rzinho, Rzinho e ZUP. Tá vendo, ó? Isso é um gerador em paralelo. Como que eu faria isso na minha casa? Como que eu faria isso na minha casa? Imagina uma pilha, tá? O polo positivo e o polo negativo. Aí você pega outra pilha, deixa uma virada para outra assim, ó. Aí você pega 2 fios e conecta assim, ó. Assim e assim. O Enem adora fazer essas questões, não manja? Como que fica o desenho? Percebe que nesse caso, o que que eu fiz? Ó, eu liguei o positivo no positivo e o negativo no negativo. É diferente da série. E aí, daqui eu puxo um fio, ó, e ligo o resistor. Sacaram? Ó, é assim, ó. Bom, gente, em termos de conta, você vai resolver usando as mesmas fórmulas. Só que o que que vai mudar aqui? As coisas equivalentes. As coisas equivalentes. Quando os geradores estiverem em paralelo, o E equivalente é o E de um gerador só. Então, por exemplo, se você colocar uma pilha de 1,5 volt em paralelo com uma outra pilha de 1,5, você vai fornecer 1,5 para o circuito. A FEM equivalente é exatamente o valor dos caras. E a resistência interna equivalente? Essa diminui, gente. Essa diminui. Quando você coloca os resistores em paralelo, desculpa, os geradores em paralelo, as resistências internas estarão também em paralelo. Então, o REC equivalente, desculpa, a resistência interna equivalente diminui. Então, isso é uma vantagem boa para botar gerador em paralelo. Porque aí o que, que acontece, né? Se os geradores estão em paralelo e você tem uma resistência interna menor, você consegue aproveitar mais a energia, tá bom? Agora, qual é a grande vantagem dessa associação, gente? Vê se vocês conseguem descobrir. Uma coisa eu posso garantir para vocês: não é o E. Você não, se você quer aumentar o E, não é essa a melhor associação. A melhor associação é essa daqui. Mas ela tem uma vantagem muito boa. Qual é? Dissipa menos energia? Essa é uma vantagem, concordo, mas não é a mais significativa. Qual é por exemplo, em que lugares seria aconselhável, em questão de lugares, seria aconselhável você fazer uma associação de geradores em paralelo? Num lugar, por exemplo, em que, em hipótese alguma, pode ter queda de energia. Por exemplo, imagina que esse sistema está operando. Primeiro, imagina que isso aqui está lá, acaba a luz. Acabou a luz, o sistema liga. 2 geradores em paralelo. Aí, por algum acaso, um gerador queima. O outro continua funcionando. Entendem isso? A associação em paralelo, gente, é um backup de gerador. Você vai colocar 2 geradores em paralelo numa circunstância onde não pode ter queda de energia. Então, por exemplo, você tem um gerador funcionando. Então, você tem energia natural. Hospital. Vamos pegar o caso de hospital. Você tem um centro hospitalar ali que faz cirurgias de alta complexidade
que o paciente não pode ficar sem energia, tem muita UTI. Então você tem o sistema de força de luz convencional que recebe luz da rua. Quando cai o sistema de luz, entra em operação dois geradores funcionando em paralelo. Os dois funcionando, com resistência interna baixa, menos energia dissipada. E aí, se por acaso um dos geradores tiver algum problema ou precisar desligar, que, por exemplo, imagina dois geradores funcionando a combustível. Tem uma hora ali que você vai ter que desligar o gerador para botar mais combustível. Então você coloca o gerador em paralelo e ele funciona como um protetor ali. Se um dos geradores der problema, o outro continua funcionando. Tá? Beleza? Nos vestibulares, pessoal, sendo bem honesto, não costuma aparecer muito gerador paralelo. Tá? Aparece mais o série mesmo. Tá? Ah, e mais uma outra coisa, que daí a gente continua os exercícios. Se você fizer uma associação dessa daqui, mas descuidadamente um gerador tiver FEM diferente do outro, um gerador vai funcionar como gerador e o outro não, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Bom, questões 6 e 7. Vim para cá. Depois vai contar o que que é. Vai contar o que que é. Quero saber o que que é. Quero saber o que que é. Não. O gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 10 ohms, não, 1 ohm, perdão, é ligado a uma associação de resistores, conforme mostra a figura. Então aqui a gente está num nível de complexidade já bem alto, tá? É um circuito misto com gerador real, ou seja, já é o mais complicadinho. Então vamos desenhar aqui. Vocês viram que tem 2 amperímetros, né? Ô, gente, qual que é a diferença entre esses 2 amperímetros aí? Eles estão ligados em lugares diferentes, né? Então eles vão marcar correntes diferentes. O primeiro amperímetro, ele está marcado, ele está colocado, né? Ele foi instalado, digamos assim, bem aqui, ó. Aqui tem um amperímetro. Beleza? Aqui está o gerador de 12 e uma resistência de 1. Aí aqui vem os carinha. Pronto. Aqui. 6 e 12. Quais são as leituras dos amperímetros A1 e A2? Bom, o A1, ele lê a corrente total, certo? A corrente aqui, ó. E o A2 vai ler uma divisão de corrente aqui. E aí? O que que eu uso para achar aqui? Lei de Pouliot. Primeiro vamos calcular o amperímetro A1. Gente, é URI. Só que o URI daquele jeito. Ó. I igual a E sobre REC mais R'inho. Bota todos os resistores num balaio só. Agora vamos lá, de cabeça, vai, gente. Aqui, ó. Produto pela soma. 72 sobre 18. 4, né? Ou não? 4? Mais 5, 9. Mais 1, 10. Então vai ficar assim, ó. I igual a 12 sobre REC. O REC, que seriam os resistores externos aqui, ó, dá 9. Mais 1 aqui, 10. Então, 10.
Portanto, o I deu 1,2 amps, ampere. Beleza? Então tá aqui, ó. Por aqui passa 1,2. Agora de cabeça, vamos ver se vocês estão bons de cabeça, vai. Quando a corrente chegar nesse nó, ela divide, wraps. Mas ela divide quanto, quanto? 2 para 1. 2 para 1. 2, duas partes para uma. Então aqui vai vir 2x e aqui vai vir x. Isso é claro para todo mundo de cabeça, porque se você consegue fazer essas contas de cabeça, você ganha um puta tempo. Ah, o resistor daqui é o dobro, né? Tá? Então a corrente que passa aqui embaixo tem que ser a metade da de cima. Tá? Gente, pega 1,2, divide em três partes e pega 2/3. Põe aqui, ó. Entendem isso? Então isso aqui vai dar quanto? 0,8 e aqui deu 0,4 amperes. Tá? Prontinho. Próximo. Considere o circuito abaixo. Qual a leitura do voltímetro ideal? Circuito abaixo. Que 7. Vocês começaram a atacar a bolacha. É muito engraçado. Já dá essa hora, começa. Blim, blim na bolacha. Três aqui. Olha onde está o voltímetro, hein? Olha lá. O voltímetro, pessoal, ele foi ligado de tal maneira que ele vai medir apenas a DDP nesse resistor, tá? Tipo assim, como o sistema está em série, todos eles estão em série, né? A gente sabe que a DDP aqui vai ser 4 vezes I. A DDP aqui vai ser 3 vezes I. E aqui a DDP vai ser 3 vezes I. Então, o lance aqui é que nós calculemos a corrente, né? Ele deu a resistência interna, que vale 2, e a força eletromotriz, que vale 24. Então, taca ali REC. I igual a E sobre REC. Mais R'inho. Mais R'inho. Tá? 24 sobre 4, 7, 10, 12. 12. Corrente 2 amperes. 2 amperes. Prontinho. Agora faz uma conta para ver se vai dar certo. Quer ver, ó? Se a corrente é 2 amperes, aqui ele gastou 6 volts. Quer ver? Imagina a corrente circulando, né? Ó. A corrente está circulando. Então, esses 2 amperes, eles vão passar em 4 resistores. Quando ele passar aqui, ele vai gastar 6 volts. Ele vai gastar 6 volts. Daí aqui ele vai gastar 8 volts. Aí aqui ele vai gastar mais 6. Deu 14, deu 20, né? 20 volts. Cadê os outros 4 volts?
Aqui, ó. Quando a corrente passar por aqui, ela vai torrar os últimos 4 volts de energia. Essa voltagem é dissipada, né? Voltagem aqui, ó, somadas as 3 voltagens, eu tenho a voltagem útil, tá? O voltímetro, ele marca 8 volts, tá bom? Vamos deixar um pouquinho engatilhado já na parte de receptores? A gente tem alguns minutinhos. Receptores. É só para complicar mais a nossa vida, tá? Obviamente. Agora a gente vai pegar, gente, os circuitos mais complicadinhos que podem aparecer. Complicado por quê? Porque a gente vai ter 3 elementos agora no circuito, tá? Então isso aqui já é o comecinho da aula da semana que vem. Estudo dos receptores. Só que vocês vão perceber, pessoal, que se você tem uma teoria bem sólida na parte de gerador e resistor, você vai ver que receptor é uma coisa a mais só. Eu começaria dizendo o seguinte: receptor recebe. Recebe o quê? Voltagem. 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 Assim como o resistor. Resistor da voltagem. Agora, o que diferencia um elemento do outro? Os resistores, gente, são aparelhos, já falei isso várias vezes, feitos para esquentar. O receptor não. Os receptores, eles são dispositivos que consomem energia, transformando-a em outras modalidades que não o calor. Em outras modalidades que não o calor. Então, são aparelhos que vão produzir luz, né? O projetor, por exemplo, de slides, ele é um receptor. O próprio microfone aqui que eu estou usando é um receptor, tá bem? O ventilador, o ar-condicionado, a geladeira, alô? Tecnicamente, tudo isso é receptor. Alô? Bom, primeira coisa, como é que eu vou olhar num circuito e perceber que ali temos um receptor? O símbolo do receptor, ele é absolutamente idêntico ao do gerador. Quer ver? Ó, até aqui a gente conhece o gerador, ó. Tudo bem? Gerador. Agora eu vou instalar nesse circuito um receptor. Então eu vou criar o primeiro circuito, gerador-receptor. Então isso aqui é um circuito gerador-receptor. Não coloquei resistor aqui ainda, tá? Porque o circuito mais completo de ter é o circuito onde eu tenho gerador, resistor e receptor, tá? Aqui está colocando um simplesinho. Então imagina um controle remoto. Tenta imaginar um controle remoto, tá? Isso aqui vai ser a pilha e agora eu vou desenhar aqui o controle remoto. Ô, gente, percebe que aqui é o polo positivo do gerador e aqui é o polo negativo do gerador, não é? Tá.
Quando a gente vai ligar uma pilha num controle remoto, você já deve ter reparado, tem um jeito certo de colocar a pilha, não tem? Ele mostra lá para onde você põe o polo positivo da pilha, para onde você põe o polo negativo, certo? Se você tentar inverter a polaridade, não funciona. É, por que isso acontece? Eu vou ligar um receptor aqui, ok? Tá. Olha o que eu vou fazer para ligar o receptor, gente. O receptor, ele também tem polos. O receptor também tem polos. Ó, isso é um receptor. Percebam o detalhe. Esse aqui é o gerador. Vocês têm que acreditar em mim que ele é o gerador, tá? Se esse cara, ele vai produzir a corrente, vai mandar a corrente a partir do polo positivo, não é? Peraí, gente. Eu tô tentando não trocar a caneta, mas não vai rolar. Aqui, ó. Então a corrente, ela vai fazer isso aqui, ó. E aí olha que curiosidade. No gerador ela sai do polo positivo, né? Quando ela vai passar pelo receptor, ela entra pelo polo positivo, ó, e sai pelo negativo. Então, olha, presta muita atenção aqui. Como é que você vai identificar num circuito quem é gerador, quem é receptor? Pelo sentido da corrente. No gerador, a corrente sempre sai do polo positivo. No receptor, ela entra no polo positivo. Tá bom? Beleza até aqui? Tá. Professor, Oi. no caso de um circuito desse, então ele sempre vai indicar o sentido da corrente? Então, calma que nem sempre, né? E se ele não indicar, fudeu. Como que eu faço? Calma que tem um jeito. Porque assim, para você conseguir de fato verificar quem é gerador e quem não é, ele pode fazer isso de dois jeitos. O jeito é ele te dar o sentido da corrente. Pelo sentido da corrente você sabe. Agora, ele pode não te dar o sentido da corrente, mas aí ele vai ter que te dar outras informações. Por quê? Vamos lá. O gerador, ele tem uma força eletromotriz, que é o que ele produz. O que ele produz não é o que ele fornece, porque tem a tal da resistência interna. Agora eu vou ter que pensar dessa mesma maneira com o receptor. Quais são os elementos do receptor? Os elementos do receptor. Elementos do receptor. Porque para te explicar o que você perguntou, Lund, eu tenho que falar disso aqui, tá? Por isso que eu estou falando aqui. O receptor, gente, ele vai ter uma tensão de funcionamento. Uma tensão de funcionamento. Tipo, por exemplo, quando você liga, sabe aquelas maquininhas de fazer barba, por exemplo, de cortar cabelo? Quando você liga aquela maquininha na tomada, a tomada vai ter para ela uma tensão para ela funcionar, sei lá, tipo 5 volts. Essa tensão, ela é chamada no receptor de força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz. Nós representamos normalmente nas fórmulas essa força contra-eletromotriz pela sigla E', porque vai ter equação do receptor, a gente vai falar sobre tudo isso na aula que vem, tá? Então, força contra-eletromotriz.
Oi, tem, tem, já vou falar dela também. Tá? O que, que é a força contra-eletromotriz? É a tensão de funcionamento do receptor. Você poderia chamá-la, se você quisesse, também, de tensão útil do receptor. Só que acontece o seguinte, aí emendando na pergunta que ela fez. Vocês viram que aqui, bem baixinho, eu coloquei, não sei se ficou claro, né? Meio zoado. Tem uma resistênciazinha aqui, maldita. Porque, gente, os receptores, embora não sejam feitos para esquentar, eles esquentam também. Qualquer aparelho que você use elétrico, ele vai esquentar. Né? Eu estava dando o exemplo aqui do caso da maquininha de cortar a barba, ela esquenta. Né? Você vai usar um ventilador, por exemplo, a corrente que vai passando por dentro do ventilador vai fazendo o fio esquenta, o aparelho esquenta. Então, existe também no receptor uma parte da voltagem que ele dissipa. Por conta disso, eu vou atribuir ao receptor uma resistência interna. Interna, tá bom? A resistência. Então, assim, aí a gente vai extrapolando. O que, que seria um receptor ideal? Um receptor que não tem resistência. Então, começa a acontecer variações. O que eu quero dizer com isso? Você pode receber um circuito gerador real, receptor irreal, gerador real, receptor ideal, gerador ideal, receptor real. Entende? Você pode ter combinações do que a gente viu aqui, tá? Beleza? Eu tinha uma coisa muito importante para falar. Ah, lembrei, peraí. Vai dar, graças a Deus. Agora eu posso responder a pergunta do Lund. Por quê? Ele perguntou assim: ah, mas Danilo, e se o cara não me der a corrente, como que eu sei quem é quem? Aí é a lei do mais forte. Quero dizer com isso. Imagina que você receba um circuito assim, ó. Então vou colocar aqui exemplo. Exemplo. Ó, você recebeu um circuito assim, tá? Aham, aham, aham e aham. Pronto. E aí? Quem é o receptor? Quem é o gerador? Eu não dei O a gerador é corrente. o de 30 volts? O gerador é o de 30 volts. Não é óbvio isso, gente. Às vezes eu não gosto de falar que é óbvio, porque às vezes a pessoa fala, não é, para mim não é óbvio. Gente, pensa comigo. O que, que será que é mais viável? Você ligar um bagulho de 15 volts numa tomada de 30 ou ligar um bagulho de 30 volts numa tomada de 15? Entende o que eu quero dizer com isso? Então, tipo, quando você tiver duas coisas que aparentemente são geradores, você tem que olhar para a força eletromotriz, para o E. Aquele que tiver o maior E manda na bagaça. Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela sai do de 30, passa por aqui e faz isso aqui. Pronto. E, tudo bem? E, hum,
Que tal a gente parar por aqui? Professor, Oi, pode falar. no caso, esse consumo do receptor seria como se fosse uma resistência, assim, tipo, ele vai consumir uma parte da DDP e as resistências consomem o resto, por exemplo. Ali ele está Exato. consumindo 15, sobra os 15 para as resistências. No caso, a Exato. corrente seria 5 amperes aí. Exatamente. Exatamente. Depois você vai ver que as fórmulas que a gente vai abordar aqui na próxima aula é tudo consequência das outras. Não vai mudar quase nada. Mas é isso mesmo que você falou, tá? Vai ter uma lei de Pouliot, vai ter uma equação de receptor, tá? Mas aí a gente deixa isso para a próxima aula. Vambora? Então vamos. Vamos almoçar. Gente, quinta-feira à tarde nós temos aula, tá? Não esqueçam, por favor. É a segunda parte de impulso e colisões. Então nós temos aula de manhã normal e na quinta, na parte da tarde também.